Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio Casa Vida Prática e essa temporada está muito especial. Clube Casa Design e esses arquitetos num lugar que respira o que a gente mais valoriza aqui em Casa Vida Prática, que é arquitetura, design de interiores e brasilidade. A gente está no Galpão Central. Do meu lado está a Ana, do Clube Casa. E a nossa convidada hoje, nessa entrevista aqui dupla, é a Selma de Sá. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, parabéns pelos 5 anos do portal Casa Vida Prática. Obrigada. Né, levando informação de excelência, com credibilidade, né, explorando, e muito bem, por sinal, todo esse nosso mercado Arquidecor. Para mim é um prazer estar aqui representando o Clube Casa Design. A gente, de repente, né, teve essa ideia de fazer essa collab, está tão em moda hoje em dia a collab, por que não, né, unir Clube Casa Design com Casa Vida Prática, né, e entrevistar ainda, né, quem mais vontade, porque agora aqui, Selma de Sá, se prepara, porque aqui tem uma dupla Vai ter muito conteúdo por aqui. Saber da sua vida. Nasci pronta. Ela é ótima. O que é o Clube Casa, para quem não conhece? Sim, o Clube Casa ele é uma plataforma de marketing de relacionamento, né? Tem a missão de estreitar, né, o relacionamento entre fornecedores e especificadores, né? E também, né, passando por indústria, enfim. Mas sempre tentando ser um braço do arquiteto, um suporte, né? Os pilares nesses 10 anos, eles foram mudando. Agora, em 2025, o Clube Casa completa 10 anos. Então, visibilidade para a gente já foi um pilar importantíssimo. Hoje, estamos em educação, né? Trazendo todas as novidades de tecnologia, né, as tendências, enfim, tudo aquilo que realmente faz sentido para o mercado. E a Selma está no clube? Tô no clube já faz um bom tempo. E conta né, fazer parte do clube. O que isso é importante para sua carreira? Olha, na verdade, assim, um profissional de arquitetura e de arquitetura de interiores, a gente tem, assim, um leque gigantesco de itens que a gente precisa dentro do nosso trabalho, né? Eu falo que, assim, se você for parar e realmente pensar, a gente não tem um produto, numa obra a gente tem 100 produtos envolvidos. E quando a gente tem um apoio de uma plataforma que te apresenta um profissional que foi antes avaliado, antes verificado, você se sente mais seguro de apresentar ele para o seu cliente, porque quando você apresenta um profissional, você apresenta um fornecedor, uma indústria para um cliente, você se torna responsável por aquilo, né? Então, quando ele já vem avalizado por uma empresa, por uma plataforma que já buscou essa saúde e buscou essa relação dele no mercado, você acredita que as coisas, todos os problemas que vamos passar juntos e todas as dores serão enfrentadas com sucesso. Porque problema existe. Perrengue de obra existe. Não ter problema em obra. Eu sempre falo que eu estou super preparada para enfrentar todos os problemas. Eu sou criativa e eu tenho bastante experiência, mas eu não estou preparada para ficar sozinha com eles. Isso eu não estou. Tá, a gente tem que dividir, né? Exatamente. Agora me conta, como que você mergulhou nessa profissão? Tem alguém da sua família que já estava na arquitetura, no design de interiores? Na verdade, não. Na verdade, assim, a minha família é uma história de imigrantes italianos e na minha família não tem nenhum arquiteto, nem do lado da minha mãe, nem do lado do meu pai. E eu acho que a arquitetura nasceu na minha vida muito mais pelo meu envolvimento criativo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito interessada em absolutamente tudo que me apresentassem, que eu precisasse criar. Então, tipo, e os meus pais, eles sempre me incentivaram muito. Então, eu quero fazer uma aula de pintura. Eu quero fazer uma aula de bordado. Minha avó vai para aula de crochê. Eu ia com ela junto. Eu, minha avó e um monte de velhinha na adolescência. Então, assim, qualquer coisa que me apresentassem, que tivesse esse lado de criação, me interessava.
E aí eu fui entendendo que a arquitetura seria um caminho que me faria feliz, que eu conseguiria externar todas essas milhares de ideias que eu tenho na minha cabeça. Tanto que, assim, hoje eu tenho um escritório de arquitetura, que ele é um escritório muito plural, porque eu não consigo ficar única e exclusivamente fazendo um segmento. Eu me envolvo. Então, eu já fiz cenografia, eu já desenvolvi produto, eu já fiz loja, eu já fiz clínica de reprodução humana, além do residencial. Então, assim, eu sou uma pessoa que amo desafios. E os desafios são apresentados e eu vou estudar. Eu vou me Vamos aprender com envolver, ele, é isso? eu vou aprender e eu vou fazer. E essa tua mente inquieta, você acha que é por isso mesmo? Essa sede de aprendizado? De você sempre gostar mesmo? De ter um conhecimento novo? Eu acho que sim, eu acho que isso que me Tá muito arraigado a tua personalidade? Tá muito arraigado, muito. Tanto que, por exemplo, quando eu prestei vestibular, a única coisa que eu prestei vestibular foi a arquitetura. Eu não tinha dúvida. Certeza, né? E assim, hoje eu tenho um filho de 18 anos que está prestando vestibular e eu olho e falo, meu Deus, como um adolescente de 17, 18 anos escolhe o que ele quer fazer pro resto da vida. Muito difícil, né, essa Meu, escolha. é muito difícil. Muito Eu vou precoce, te dizer, assim, que na minha época eu não achava, mas hoje em dia eu olho para aquilo e, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu fui agraciada por Deus, porque eu escolhi algo para eu fazer pro resto da minha vida que me dá muito prazer. Todos os dias eu acordo e, assim, eu tenho milhares de enfrentamentos, mas eu tenho tanto prazer quando as coisas terminam, funcionam, quando eu vejo um desenho, quando eu vejo o cliente feliz, eu falo, cara, eu sou boa mesmo. Sou demais. E assim, voltar na casa do cliente, essa semana eu tive uma situação que eu voltei na casa de um cliente, que já era minha cliente, e ela comprou uma cobertura para ser área de lazer dela. Ela mora no 6º andar e comprou a cobertura. E aí eu cheguei lá e tinha a alma dela dentro do apartamento. Tudo que ela ia comprando, ela ia me perguntando, mas ela quer muito mais detalhes de vida, de lembranças, de plantas. E assim, era um projeto tão cheio, eu tinha tanto a tradução deles, que eu olhei, aquilo me encheu de uma alegria de falar, cara, como é importante você interpretar os desejos e entender que realmente é aquilo que seu cliente queria. E eles falando, nossa, esse é o lugar que a gente mais ama ficar na nossa vida. Que legal, isso com a casa como um todo? Ou só na área social ali, na varanda? Na verdade, em cada ambiente. o apartamento deles, no 6º andar, fui eu que fiz. Tá. E é um apartamento que eles amam, que eles adoram. Ela falou, não mudaria nada na minha vida. Aí ela comprou, apareceu a oportunidade dela comprar a cobertura. Aí a cobertura ela E aí fez a cobertura, ela fez a área de lazer, que eu fiz também o projeto. Você também fez o projeto. Sim, e aí é uma área, assim, que tem a churrasqueira, porque o apartamento não é tão grande assim. Então tem a churrasqueira, tem uma sala de jantar, tem um home theater e tem um escritório, porque eles trabalham muito em home office. Então, e eles têm 2 crianças pequenas, então eles saem para trabalhar no home office, eles pegam um elevador, sobem 4 andares e estão no home office deles. Mas assim, tem um espelho d'água, ela adora tomar sol, todas as reuniões de família ela faz na cobertura. Então assim, é uma forma, ela trouxe a área de lazer dela para dentro do prédio dela. Entendi. Então ela tem o 6º e a cobertura. E assim, é muito legal você ver como eles estão felizes, realizados mesmo com esse projeto. E assim, falar que não teve nenhum perrengue de obra é tudo mentira, porque teve vários perrengues. Mas assim, o resultado final é tão incrível, sabe? Eu estava vendo o Instagram outro dia e tinha uma pessoa falando, ai, mas você é louco de ter entrado numa obra, porque se você está entrando, sai. Porque é isso, colocando 1000 pontos de problemas que você tem quando você entra numa obra. E realmente não é mentira, é verdade. Só que assim, depois de pronto, o resultado final, você escolhendo a pessoa que realmente soube te traduzir, se dedicou nesse processo,
é uma coisa assim, eu vejo os meus clientes tão felizes e muda a vida da família, muda a convivência, muda a forma de você estar dentro de uma casa. Então, assim, eu acho que é incrível o resultado de um bom trabalho. E faz tudo valer a pena, né? Ah, sim, sem dúvida. Sei que você viaja bastante, inclusive, né? Já tive o privilégio de dividir algumas viagens aí pelo mundo ao seu lado, né? Quando falamos e citamos o seu nome, eu falei, Selma é muito inquieta, ela tá ali, ela tá sempre fuçando, querendo entender aquele lugar, às vezes, muitas vezes, né, eu que sou jornalista, tenho por obrigação entender muito mais ali com guia, me passa a parte histórica e tudo mais, ela já toma a frente, já faz a pesquisa dela, já tá falando com a audiência dela, aí eu colo nela, Selma, vamos gravar comigo aqui, porque eu sei que ela detém todas as informações, e eu sei que essas viagens, elas te inspiram demais. Muito. E muitas delas, elas são viagens que elas vão trazer para você, né, além de inspiração, aquilo que você vai aplicar logo na sequência nos seus projetos. Sim. Eu quero saber quando é tendência, por exemplo, nos salões, né, o Salão de Paris ou de Milão, a tendência ali ditada, é aquilo que vai ser tendência em 2025. Como é que você lida com essa imposição? Então, na verdade, assim, é o que você falou, viajar é uma coisa que quando eu era bem pequena eu achei que eu ia ser aeromoça. Tem essa. Ó, porque amo viajar, amo. Para mim, viajar alimenta minha alma, alimenta meu espírito, me dá uma multivisão. Revigora, sabe? né? Revigora, e eu gosto muito de viagens exóticas. Viagens que podem me trazer um olhar diferente do meu olhar padrão, que é o meu olhar do que eu estou acostumada. E aí, quando eu vou nas feiras, porque assim, qualquer viagem me interessa, porque eu acho que mesmo quando você está fazendo turismo, na minha profissão, eu nunca paro de observar, nunca paro de olhar. Nunca para de trabalhar, né? Nunca paro. Sempre vendo soluções. Eu lembro que eu estava em Matera, na Itália, na Puglia, e eu estava na varanda do apartamento que a gente ficou, e aí tinha uma solução tão incrível de descida de água com telha. Eu falei, gente, olha isso, que inteligente, que simples, que inteligente. Eu estava viajando com um amigo que era arquiteto também, que é arquiteto. E ele falou, cara, eu já saí 15 vezes aqui, eu não vi isso. Eu falei, é o olhar. Então, assim, é um olhar. Aí, quando você chega numa feira, você tem essa coisa de existe uma tendência, né? Que eu acho que a tendência acaba sendo uma coisa que está flutuando. Porque você entende que as empresas, as fábricas, desenvolvem os seus produtos estrategicamente dentro de seus ateliês. E não fica, por mais que queira espionar, isso não é real, né? Que, tipo, todo mundo tem uma informação do outro. E quando você chega lá, parece que estava todo mundo junto, produzindo numa reunião, produzindo junto, eu tenho a mesma sensação. coisa. Porque, assim, as cores não se diferem muito. Eu entendo que é uma evolução, né? Ano a ano está rolando uma evolução. Mas eu não sou muito presa à tendência. Porque eu acho que as tendências são passageiras, porque são tendências. Tende a ser uma cor que está sendo usada, tende a ser uma solução de marcenaria que está sendo usada, mas não se aplica em absolutamente todos os projetos. E não se aplica também em todos os clientes. A gente tem que respeitar também os lugares. Não é porque eu vi em Milão que eu tenho que reproduzir na casa do meu cliente, ele tem que gostar porque estava em Milão. Aconteceu uma vez que eu amei uma peça, uma bancada de um banheiro, fui lá, desenhei e falei, pode executar que o cliente vai amar. Chegou lá, ela odiou. Mas parece um tanque. Realmente, parecia um tanque. E eu achei incrível. O que eu fiz? Mandei fazer outra pia para ela. Então, assim, a gente tem que ter esse limite, sabe? De que nem tudo que é tendência e nem tudo que você vê é para você reproduzir exatamente igual. É para você se inspirar, é para você
trazer elementos para melhorar a sua percepção de design de projeto. Eu acho que esse é o grande lance. Algumas pessoas vão para Milão e falam: ai, nossa, eu não gostei, não vi nada de novo, não vi nada de diferente em Milão. Gente, para desenvolver um produto, quanto tempo que não demora para desenvolver um produto? Não é fácil. E a gente vive uma crise mundial há muitos anos. Uma crise econômica, né? Crise econômica. Não é fácil ter o estudo, a produção de protótipos para chegar no produto final. Hoje em dia a gente vê nas feiras muito mais a releitura de grandes clássicos do que inúmeros... Algo totalmente inovador, coisas né? que você fala, uau, nunca vi na vida. A reinvenção da roda. A reinvenção da roda. Eu acho que a roda já foi inventada e o que a gente está fazendo é aperfeiçoando, melhorando, aperfeiçoando. E agora a gente tem mais um item aí nesse nosso mundo que é o IA, né? A inteligência artificial, que veio para mexer com todo mundo, inclusive para mostrar coisas que nunca ninguém vai conseguir reproduzir. Porque eu vejo coisas que acaba sendo uma ficção científica de uma certa forma, né? Que você olha, você pode criar tudo com IA. Ainda mais na área da arquitetura. Nossa, você e de reconstrói design, país, né? meu Deus do céu, você faz um mundo ideal. Virtual, fictício, né? Então, assim, eu trabalho essa coisa da tendência muito mais como uma evolução das minhas referências e da minha bagagem que eu tenho para evoluir os meus projetos, os meus designs. E eu não tenho essa coisa de ficar impondo, porque eu vi em Milão. Se eu vi e funciona e naquele momento entra na proposta, ok, vamos fazer, é isso. E a Selma de Sá como curadora? Então, eu sou uma pessoa múltipla, né? Foi um desafio que me lançaram. Eu tenho uma amiga, na verdade, que se tornou uma grande amiga. Eu conheci ela, inclusive, numa feira que eu visitei em Bolonha, uma feira de revestimento, que ela é maravilhosa. Eu sou muito fã dessa feira, que chama Cersai. E ela é uma brasileira que trabalha com internacionalização. E existe um projeto da região da Emília-Romana, na Itália, que ela queria fazer em parceria com o consulado da Itália no Brasil, uma troca de experiências entre profissionais, arquitetos de vários segmentos italianos com profissionais do Brasil. E aí me deram o desafio de fazer a curadoria dessa mostra, que foi no MUBI, e a gente trouxe profissionais incríveis italianos, profissionais, Marco Casamonte, que é um profissional, assim, incrível, profissionais que fazem trabalhos humanitários na Índia, trabalhos que trabalham a arquitetura em prol de uma civilização que precisa de ajuda, com o cuidado da sustentabilidade, com o cuidado do que ele pode fazer em prol de uma sociedade que realmente precisa. E a gente fez uma semana de debates entre esses profissionais italianos e profissionais brasileiros que também desenvolvem trabalhos incríveis no Brasil. E foi, assim, uma experiência única para mim, porque eu aprendi muito também, não só na montagem, na curadoria dos profissionais que a gente ia fazer as collabs, mas também em tudo que eu ouvi, porque eu acho que assim como o médico está o tempo inteiro aprendendo, eu acho que o profissional, seja de que área for, principalmente da nossa área, eu acho que ele está em constante evolução, ele sempre pode acrescentar uma informação a mais na vida dele. Eu sou convidada para visitar várias fábricas de produtos e eu chego lá, eu pergunto como se eu fosse trabalhar na fábrica. Isso às vezes até irrita um pouco as pessoas que estão lá no grupo. Eles falam, você vai trabalhar aqui? Só para saber. Não, porque tudo me interessa. Tudo, absolutamente tudo me interessa. Em algum momento da minha vida, nem se for numa conversa, eu vou ter algo a acrescentar de algo que eu vi que
naquele momento, eu não estou trabalhando naquela fábrica, mas eu posso acrescentar algo naquela situação, daquele assunto, que pode virar outra coisa e por aí a gente vai, né? E são oportunidades também de networking, né? Sem dúvida Porque eu acredito que tanto essa experiência no MUBI, sem dúvida, quanto a gente já viu em o making off aqui, a gente conversou bastante em making off, no seu briefing, que você participou da ABD e tá no CAU hoje. Sim, Né? sim. E assim, queira ou não, você conhece muita gente, né, do setor corporativo, até público. Sim. Eu falo, aqui é um programa também, né, no canal, um episódio, que todos os estudantes assistem muito. Legal. E o IR não é só para produzir conteúdo, para mostrar que você está envolvido, né, naquela experiência. É esse aprendizado que é importante. Sim. Ainda mais com a defasagem das faculdades que a gente vê hoje em dia, Sim. né? Muitos cursos estão virando totalmente online. Sim. Então, né, o curso de arquitetura ainda é um que você precisa ir nas aulas, entregar os projetos, as maquetes, defender as teses defender e pesquisar muito. Sim. Isso que você está falando é uma construção que eu acho que é a base do que é um arquiteto. Sim. Vocês são bons ouvintes, bons observadores. Eu falo, gente, como o profissional de arquitetura, eu queria que o de jornalismo tivesse essas oportunidades de ter tanta palestra, sabe? Sim. Workshops. Isso é riquíssimo. Sim, com certeza. E isso que você está falando eu acho que é uma trajetória muito rica sua. Conta como foi esse envolvimento nas associações. Na verdade, assim, com a ABD, eu fiquei 4 anos como diretora educacional. Eu fazia uma parceria com a Roberta Bancheri, que é uma arquiteta e designer, uma grande designer, né? Ela caminhou pro design de produto e foi uma época que ela também estava na ABD e a gente recebeu um convite de um amigo nosso que fazia parte ali da estrutura, né, dos conselheiros na ABD. Como ele sabe que eu sou uma pessoa xereta, uma pessoa que gosta de me envolver e uma pessoa que tem essa vontade de estar sempre em todos os lugares, apesar de eu não conseguir, infelizmente, ele me deu esse desafio e eu aceitei. E aí a gente fez projetos incríveis, a gente trouxe o Instituto Marangoni para fazer uma parceria com a ABD, a gente fez, na época a Pan-Americana de Artes existia, a gente fez muitas palestras legais lá, a gente fez um projeto, a gente criou um projeto que chamava Um Dia com a ABD, que era para estudantes, que era um dia inteiro de bate-papo com designers e a gente trouxe pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de vários lugares do Brasil, porque os estudantes, eles têm essa sede de ouvir, né? E eu acho que quando você produz esse encontro, ele é tão rico, tão legal. E aí a gente fazia também palestras depois da Feira de Milão, a gente ia nas escolas, visitava as escolas. Foi muito legal, foi um período muito legal. Depois desse tempo, eu acho que assim, também a gente, toda missão que a gente tem, eu acho que tem um começo, meio e fim. A gente tem que entender qual é o momento de parar. E meu escritório estava completamente lotado, eu não estava conseguindo mais me dedicar como eu gostaria. E aí eu saí da BD. E aí o ano passado eu tive um convite para participar de uma chapa do CAU. Eu, como arquiteta, na verdade, eu aceitei o convite para participar da ABD, porque na época a Renata Amaral estava fazendo uma representação muito importante junto ao governo para o reconhecimento da profissão do designer de interiores. E eu acho que, assim, o mercado, quanto mais organizado ele for, melhor é o resultado dos profissionais que estão nele. Então, assim, eu como arquiteta, você vai falar, você como arquiteta, o que você estava fazendo numa associação de designers de interiores? Porque eu achei que eu poderia contribuir como arquiteta para uma associação de profissionais que a gente tem muitos sombreamentos, tem muitas situações
que a gente está fazendo coisas muito parecidas, sabe? E coisas praticamente iguais. Então, eu acho que eu poderia, como arquiteta, doar o meu conhecimento para melhorar a associação e fazer coisas positivas. E aí, eu fui convidada para participar da chapa do CAL, como suplente de um candidato, de um arquiteto incrível, que tem um escritório maravilhoso, inclusive com filial até em Portugal. E fomos eleitos. E agora, né? Você tá grávida, e agora? Então agora, além dessa vida louca que eu tenho mais minhas atribuições como CAL. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu realmente me interessei, porque eu acho que o Conselho de Arquitetura nunca olhou para os arquitetos de interiores com a importância que eles têm no mercado. Eu acho que eles foram sempre meio marginalizados desde a época do colégio, Também da faculdade. Quando você está na faculdade, as pessoas falam em arquitetura de interiores, ai, decorador. Eu acho que é uma grande ignorância tudo isso. Sim. Então, existia uma proposta de trazer a discussão do designer de interior, do arquiteto de interiores para dentro do CAL. Hoje existe um levantamento que 70% do mercado de arquitetura pratica arquitetura de interiores. É muita coisa para um conselho não olhar com a importância e relevância que tem. Uhum. Então eu falei, vamos lá. E aí estamos numa comissão tratando sobre isso. Eu acho que o CAL ele está de uma forma muito elegante tratando a questão da arquitetura de interiores, inclusive aberto para ouvir o que as outras associações têm para falar. Então a ABD está junto lá discutindo com a gente, o IAB. Então, assim, várias associações de arquitetura e de design de interiores, estamos ouvindo grandes escritórios, estamos ouvindo revistas, estamos ouvindo representantes internacionais de arquitetura de interiores, para a gente se posicionar da melhor forma e como o arquiteto que pratica arquitetura de interiores merece. Também acho. Selma, eu sempre ouvi dizer isso, daí, o meu lado jornalista, que como qualquer instituição séria, né, é rígida. CAL não é diferente. Você percebe que nesse curto espaço de tempo já houve uma evolução? Eu vou te falar que o CAL é menos rígido do que todo mundo pensa. Existe então... eu acho que assim, o conselho ele precisa se comunicar melhor com o mercado atual. Com o mercado. Isso é uma coisa que a gente tem conversado muito lá dentro. Eu acho que o conselho ele precisa ter um canal mais direto com os profissionais de arquitetura. Eu acho que existe... Quando os arquitetos estavam dentro do CREA, eles não se sentiam representados, porque era um conselho de engenharia. Sim. E que o arquiteto estava lá dentro. O arquiteto lutou muito para ter a sua relevância e importância com o conselho dele, né? Hoje o CAL é uma autarquia federal e ele tem uma importância dentro do mercado de arquitetura e urbanismo. Porém, eu acho que o CAL precisa se comunicar melhor e perder essa imagem que ele tem do cara que pune. Sim. Do cara que é duro, rígido. O CAL, ele está muito mais para orientar do que para punir, sabe? Mas eu acho que isso tudo é uma questão de comunicação. A comunicação. Como é importante, né? Eu acho que, assim, o CAL, ele precisa falar de uma forma simples. Posicionamento. E uma forma próxima dos arquitetos. E mostrar para os arquitetos que eles têm uma ferramenta que eles podem usar. E que é importante, nos momentos de eleição,
eles estarem envolvidos, porque os arquitetos não se envolvem nas eleições. Eles nem sabem em quem eles têm que votar, eles perguntam para o amigo. E ele está ali votando em alguém que vai dar diretrizes Para a profissão, para a né? profissão dele. Impacta diretamente, né? Diretamente. É como a gente votar num presidente, como a gente votar num governador, num vereador. A gente tem que pensar qual é o significado disso para o que a gente está fazendo. Eu acho que o que você tocou é muito relevante, porque ontem eu estava conversando até com uma pessoa que está envolvida em políticas públicas, né? E ela me questionou a questão do pertencimento. Ela falou, os arquitetos falam tanto do pertencimento, as pessoas querem se sentir, né, dentro Acolhidas, de um lar, acolhidas. Ela falou, as pessoas dentro das cidades não estão se sentindo acolhidas. Sim. E ela falou, isso para a política pública é muito complicado, porque elas acham sempre que a gente vai ganhar com isso. E eu falei, olha, independentemente do partido, né, eu acho que a abstenção eleitoral que a gente teve, e que você está falando que também tem no CAL, é geral. É geral. Porque as pessoas, elas não querem. Eu acho que a partir do momento que você tem um conselho, tem normas, diretrizes, mas tem uma luta ali, né, ideológica, Sim, por uma claro. profissão, por um trabalho. Claro. Isso vai dignificar os futuros arquitetos, Sim. né, os designers de interiores que têm que ter esse reconhecimento de um registro. Sim. Porque sim. também sofrem, penam, é uma discriminação Sim, contínua, né? exatamente. Mas que a gente, né? Eu já me coloquei no bolo, mas vocês conseguem fazer. Porque vocês estão na frente de batalha. É. Eu falo, é o arquiteto que está lá, se relacionando com os moradores daquela casa, que precisam se pertencer aqui, a essa vida, a terra, né? E vocês conseguem fazer. Eu acho que a gente tem que aprender muito com vocês, hein? Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco de só falar. Às vezes a gente reclama demais e não faz nada por aquilo que a gente reclama, né? A gente vê uma situação básica dentro da própria casa. Nossa, mas essa maçaneta me irrita. Tá lá 1 ano a maçaneta. E ninguém troca, né? E ninguém troca, ninguém faz nada, mas a gente dá importância para outras coisas. Mas se te irrita... Ou terceiriza, né? Mas que terceirize, mas arruma, sabe? Então, assim, se aquilo tá te incomodando, seja a voz daquilo. Sim, né? Sim, concordo plenamente. Eu acho que é muito fácil a gente sentar e reclamar. É cômodo, né? Ninguém sabe a dificuldade que é. Eu acho que assim, você participar de um conselho, você está fazendo uma doação de um tempo seu por uma classe inteira. Eu poderia estar ganhando dinheiro, trabalhando no meu escritório, dedicando a minha vida e as minhas coisas. E eu estou me dedicando a muitos outros amigos que são arquitetos e que não sabem as batalhas que são difíceis dentro de um conselho e dentro de uma organização clássica, né? Porque é cheia de... É clássico, é cheio de burocracias, né? E aí você acha que você vai chegar lá e vai chutar o pau? E amoroso, mas nem o pau você vê, quanto mais o... Você não onde mesmo que tá o pau? E nem chegou ainda, não foi aprovada a verba. Não foi licitado. Vamos falar um pouquinho do teu escritório, né? Eu acho que a Ana comentou muito bem. A gente quer saber desse trabalho atual. Como que está o seu escritório hoje? As frentes de projetos residenciais, corporativos? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou uma pessoa que, até por essa minha inquietude, eu sou uma pessoa que eu não tenho um único foco dentro do meu escritório. Então, eu tenho um pouco de residencial, tenho um pouco de corporativo, tenho um pouco do comercial. Então, assim, hoje a gente tem projeto de escritório, a gente tem projeto de casa, a gente tem projeto de loja, a gente tem projetos diversos no escritório. Isso é uma coisa que me estimula muito também, porque você trata de forma diferente, com pessoas diferentes, com objetivos diferentes. E a questão do residencial, eu amo fazer residencial, mas residencial é uma relação íntima, né? Íntima, familiar, é uma coisa que assim...
Os clientes ficam no meu escritório, nunca mais eles vão embora. Eu tenho praticamente... Isso é bom, né? Sim, é bom, mas assim, tipo, ele... Cria uma dependência também. pouco também, assim, e existe uma facilidade, porque a pessoa fala, ai, Sandra, 5 minutos eu faço assim, tá. Ah, tá aqui, resolvi. Às vezes tem coisas que eu nem mando pro meu escritório, porque as meninas estão tão cheias de coisas para fazer que eu mesmo vou lá e resolvo. E no corporativo já não é assim, você tem uma verba, você tem um budget, você tem uma data, você tem um objetivo, você tem uma imagem, você tem um aluguel, você tem que começar a ganhar dinheiro. Então, assim, eu gosto muito de fazer o corporativo, porque é mais objetivo, né? Eu entrego o meu bebê mais rápido, né? Porque toda obra é um bebê, né? Sim. Você vê nascer, né? você vê nascer, você, né, gesta ele, vê ele nascer, você é a dona do babado enquanto tá rolando a obra. Terminou, você entrega o seu bebê pro pai cuidar, né? Pro pai adotivo cuidar. Então, mas eu gosto muito dessa coisa de você ter os limites e os prazos, mas eu também gosto muito do residencial, porque no residencial você vê a efetiva transformação do seu trabalho. É maravilhoso. Né? Selma, você concorda e compartilha da opinião de que nem todo cliente é para você? Já demitiu algum cliente? Olha, de verdade, eu já tive vontade de demitir cliente, mas eu não tive coragem. Por quê? Porque eu sempre pensei da seguinte forma, e eu já tive vários amigos que demitiram cliente, mas eu sempre penso assim, quando você está no meio de um processo e você decide que aquele cliente não é para você, você vai demitir ele, você resolveu o seu problema. Você deixou ele Com outro, né? com um problema gigantesco, porque uma obra, é um abacaxi de um tamanho, principalmente para quem não é da área. Se para mim eu tô falando que é um abacaxi, imagina para quem não é da área. É uma coisa absurda. Então, assim, eticamente, por mais que eu tivesse vontade, eu já suportei situações assim, mas eu falei, não. Pelo menos ele não vai dizer que eu abandonei o barco. Eu fiquei até o final. Eu vou ficar até o final. E é claro, termina, tal, tá entregue, beijo, não me liga, né? Claro que se tiver algum problema, tal, mas eu acho assim, eu não acho que eu tenho o direito de deixar um cliente numa roubada, a não ser que ele seja uma pessoa que mereça, mas até hoje, graças a Deus, não tive ninguém que por mais, tipo assim, já tive cliente que mereceu, mas não a ponto de me incentivar a fazer isso. E existe uma forma de evitar que esse tipo de cliente, às vezes abusivo, chegue? Você acha que, de repente, poxa, fui mudando os processos do escritório, mudei completamente o contrato, mudei o briefing. No briefing eu já saquei que não ia dar certo. Não, o meu contrato, assim, ele só... Cada cliente que a gente tem alguma dificuldade, aumenta uma cláusula no meu contrato, né? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Você vai aprimorando, né, as cláusulas. Exatamente. Você vai retirando, né? É tudo isso. Um aprendizado, né? Constante. Tudo é um aprendizado, mas eu acho que assim, como eu tô há muito tempo, eu tenho um escritório há muito tempo, eu acho que tudo é uma questão de posicionamento. Eu entendo que algumas vezes o erro não tá no cliente, tá em você, em eu permitir, entendeu? Então, assim... Por uma falta de clareza, comunicação... Não, porque... O que é? Existe um ditado que é assim, quem dá, dá pouco. Isso é um negócio. Uhum. Eu trabalho muito por amor. Muito por amor. Eu faço as coisas porque eu amo ideia. O que eu vendo? Ideia. Claro que eu vendo a minha técnica. Mas eu vendo ideia, mas eu trabalho muito por amor. Então, eu muitas vezes me vendo dando aquilo que eu devo vender. Tá. Mas porque eu permiti isso, a culpa não é dele. Entendeu? Então, se eu permitir... Até que ponto isso ainda dói? É doloroso pra você ou não?
Não, é Você doloroso entregou- quando ele não reconhece. Só o não reconhecimento. Só quando ele não reconhece, porque eu não tenho problema nenhum. Eu acho que eu tenho tanto Você que tá tudo bem. entregando, Que tudo bem. é só missão. Mas assim, quando o cliente não reconhece, aí dói, Aí porque dói. você fala, cara, Eu me doei o cara pra não ele, tá né? vendo tudo que eu tô fazendo por ele, sabe? Mas eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa que me posicionei. Então, assim, quando o cliente, às vezes, eu já tive situações de cliente ligar no escritório, gritar com assistente minha. Isso não pode acontecer. Ele tá bravo, ele tem que falar comigo, eu vou resolver o problema dele. A gente tem um problema, ok. Tá bom, a gente tem um problema, mas isso não dá o direito de maltratar né? um funcionário e a mim não. Grita comigo, a gente vai falar de igual para igual, sabe? A gente vai resolver o problema. Então eu acho que assim, eu acho que a maturidade, o tempo de escritório vai te mostrando como que as coisas devem ser colocadas, sabe? E assim, tipo, quando a casa tá caindo, eu chego e levanto ela e vambora. E vamos, né? A gente já está caminhando pro final do nosso podcast, que a gente ficaria aqui sem dúvida Horas, nenhuma, né? mais um tempinho. Eu né? adoro tudo isso. Obrigada, Verdade. Selma. Eu quero agradecer. Estou muito feliz desse convite. Eu me sinto honrada, porque quando você é convidada, porque você tem algo para entregar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu muito. adorei, ficaria aqui horas conversando e conversando. E a gente sempre tem algo mais para levar. Então, eu levo um pouquinho de vocês comigo hoje. A tua rede social principal, qual que é? É estúdio, com S mudo, SA, _ arquitetura. Então, Estúdio pessoal, Sá. segue, né, a Selma para aprender. Por eu acho que, né, e curtir esses projetos lindíssimos. É didático. É didático. Ana, deixa aqui as redes do clube, né? Claro, claro. Para o pessoal da Casa Vida Prática acompanhar. Sim, Clube Casa Design no Instagram, o nosso site também, que ele é bem informativo, né, e vai te dar todas as coordenadas para você, profissional, se cadastrar e contar um pouquinho, né, a história do clube, né, esse site ele fala um pouquinho sobre tudo que fizemos aí, toda a movimentação do mercado nesses últimos 10 anos. Na verdade, 10 em 2025, ainda estamos, né, em 9 anos. Já Mas tá quase 10, né? O ano praticamente acabou, né? um grande efeito. Gente, muito obrigada. Agradeço demais. Quero deixar aqui um beijo grande para a Cissa, né? A Cissa que está à frente desse coletivo, né? Do Galpão. Precisa vir aqui para conhecer, porque a gente não vai conseguir descrever para você o que a gente encontra aqui, principalmente em design brasileiro, né, Maria Cláudia? Principalmente em design brasileiro. Então, ó, procura aí, né, Galpão Central no Instagram. E, pessoal, a gente se despede aqui desse episódio. Fica de olho, o canal é Casa Vida Prática, o site também, nas redes sociais também. Então, você encontra a gente e se inscreve por aqui. E até o próximo episódio. Obrigada!